vendas do varejo ribeirão pretano caíram mais de 15% em maio deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são de um levantamento feito pelo Centro de Pesquisas de Varejo do Sincovarp. Esta loja de artigos de festas sofre com os prejuízos da pandemia. O comércio está com 30 funcionários a menos do que era previsto para a época e viu as vendas caírem. Muito do prejuízo foi causado pelo abre e fecha. Não tem sido um ano como a gente planejou, bem como 2020, por conta da pandemia. Mas mais do que isso, por conta do que vem acontecendo. A gente teve só nesse ano já 2 lockdowns, que realmente prejudica muito o resultado da empresa aí, em busca das metas que a gente projetou para 2021. Felipe foi um dos empresários que respondeu ao levantamento feito pelo Centro de Pesquisas do Varejo, mantido pelo Sindicato do Comércio Varejista e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Ribeirão. A pesquisa, respondida por cerca de 100 comerciantes, aponta que as vendas do varejo da cidade recuaram 15,75% em maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020. Isso aconteceu mesmo com o Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio. Comparado com o maio do ano passado, foi um momento no ano passado, por conta da pandemia, onde nós tivemos a maior curva, a curva mais acentuada de queda. E isso reflete agora na pesquisa atual, que foram esses 15%, 15,75%, né? Uma coisa bem alta, e realmente expressiva e traz um pouco o panorama do que foi essa pandemia, né? E do quanto ela prejudicou realmente o consumo da população. O levantamento também aponta que os empresários estão mais pessimistas. Quando perguntados sobre a expectativa para o segundo semestre deste ano, numa escala de 0 a 10, a resposta média dos lojistas ficou em 5,5. E, na verdade, nós atribuímos esse pessimismo justamente ao histórico. O histórico, houve uma certa expectativa no início do ano de que as coisas seriam mais rápidas, solucionadas mais rápidas através da vacinação. A lentidão da aplicação da vacina, isso e os resultados negativos de volume de venda e faturamento consecutivos fazem com que o espírito do lojista, o espírito do comerciante comece a ser um pouco abalado. Para este professor de administração, os números apresentados pelo estudo do Sincovarp são preocupantes e revelam uma queda no poder de compra do ribeirão pretano. As empresas que sobreviveram a 2020, elas não estão conseguindo sobreviver a 2021. Então, 2019 foi um ano muito bom. 2020 havia ali algum fôlego, algum recurso, mas 2021 já não. Então vai depender da retomada, do consumo por parte das pessoas. Ele também critica o abre e fecha promovido durante a pandemia. O abre e fecha é nefasto. E aqui eu estendo a minha crítica para todas as associações, entidades que deveriam representar comerciantes e foram muito tíbias, foram muito reticentes, foram muito fracas, foram muito tardias. Então aqui eu estendo o meu descontentamento com essas entidades. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? André, o comerciante se mostrou aí pessimista em relação à economia, mas ela tem demonstrado esses sinais de retomada. Eu converso agora com o José Rita, que explica melhor para a gente o que é isso. O melhor está bem perto de chegar ou a gente está sendo otimista demais? Boa tarde, Zé Rita. Boa tarde, Ximene. Em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte, essa queda nas vendas, ela houve nas lojas físicas, muito mais por um hábito, uma cultura do consumidor de praticar mais as compras pela internet e para evitar, de repente, lockdown, fechado, não tem estoque, muitas pessoas anteciparam suas compras, principalmente Dia das Mães, tá? Então não que eles deixaram de comprar, eles mudaram a plataforma de compras, o que é muito ruim para as lojas físicas, né, que é o grande forte aqui de Ribeirão Preto também. E alguma coisa tem que ser feita nesse sentido para reverter, para poder dar uma certa garantia de fluidez, de abertura constante, etc., para que eles possam renovar os seus estoques e aí sim buscar o consumidor. E o quanto o abre e fecha prejudicou nessas quedas aí de vendas? Bastante, viu? Bastante, porque eu conheço muitos empresários também que se prepararam para essa retomada, fizeram o seu planejamento, o estoque, funcionários, tudo certinho.
aí na última hora fecha, tá? E ele não tem muito o que fazer, nem todos têm a opção de vender pela internet, né? Então é uma forma de vender, mas nem todos têm essa oportunidade. Então é um prejuízo, sim, localizado, e esse prejuízo, na minha opinião, não se recupera. A tendência, na minha opinião, para o segundo semestre, os sinais são bons da economia, a questão de dólar, a questão de investimentos, a questão de atratividade, uma certa acomodação de preços, né? O último baque aconteceu agora, com o pedágio aumentando, com combustíveis, etc. Lá o combustível caiu um pouquinho nessa última semana, mas isso é um processo de acomodação que está acontecendo. Então eu acredito no segundo semestre, sim. O que nós precisaríamos é que os nossos governantes não dessem atitudes tão abruptas assim de fechar de forma inesperada, tem que ser uma coisa planejada para permitir, sim, para a economia e o grande forte da região aqui, que é comércio e serviço, possa se fortalecer. Inclusive o empresário precisa acreditar que esse é o momento da retomada e começar a projetar um futuro aí de prosperidade. Sem dúvida. Eu acho que 2022 é um novo ano, é um novo ciclo, todo mundo vacinado, força total, bombar a economia, incentivo de todas as formas, capital de giro, financiamento. Isso é a minha expectativa para 2022. Esse segundo semestre, infelizmente, eu esperava que a acomodação fosse no primeiro semestre, vai ser no segundo. Segundo semestre de acomodação, a evolução da vacina é uma coisa, é um marco divisório importante também. Acredito que aí, setembro, outubro, a gente já tenha praticamente a imunidade de rebanho. Então isso permite, sim, que novos programas sejam feitos, que haja segurança de poder fazer a programação de abertura e aí sim volte com força total, principalmente comércio e serviços na região. Segundo os dados do CAGED, Ribeirão Preto fechou maio com saldo positivo de novos empregos. Mais de 1.700 vagas foram criadas. O que isso significa? É claro que os números do CAGED, eles pegam muito a questão da construção civil, tá? Não só comércio e serviço, a indústria em si. E a construção civil, que é um paralelo, ela vai bem, né? Continua tendo financiamento, continua juros atraentes e ela vai muito bem, principalmente agora com o home office, que as pessoas ficam mais tempo em casa, precisam de mais conforto, então a construção civil vai muito bem, tá? Aliado a isso, as empresas estão tentando se planejar para essa retomada. Existe um esforço, o empresário embora empreender é correr risco, mas chega de tanto risco, já correram risco demais. Mas ainda assim eles insistem, estão preparando suas plataformas aí para começar forte esse segundo semestre aqui. Mas insisto, de acomodação, porque aposte muito em 2022. A gente estava falando da questão do aumento, né, da tarifa de pedágio, veio também aumento na conta de energia, do gás. Como as famílias têm se organizado e têm que se organizar para dar conta de tudo isso? É complicado, né? Eu acho que as condições climáticas aqui, a falta de chuva provocou esse aumento da energia elétrica, assim como encareceu os produtos, os hortifruti principalmente, né? Por outro lado, os combustíveis também tiveram aumento, o pedágio tem aumento. Aliás, esse aumento do pedágio, que é algo que deveria acontecer, que deve acontecer segundo o contrato uma vez por ano, tá? E aí é o IPCA do período, mais ou menos 8%. Mas o governo do estado poderia, assim como foi feito lá atrás, reduzir um pouco o quanto as concessionárias pagam para a Artesp mensalmente, para que isso fosse dado em desconto, então o impacto no aumento seria bem menor ou zero neste momento. É um momento de sacrifício, eu acho que todos precisariam fazer o seu papel, talvez o governo do estado não esteja fazendo o seu. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Nós voltamos com você, André Costa. Obrigado pelas suas informações, viu, Chimene?